Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos hoje na quarta aula sobre a macroscopia do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como vocês já devem ter visto na primeira aula, ele compreende estruturas localizadas na cavidade craniana e também no canal vertebral. Nós começamos pela medula espinal, em seguida pelo tronco encefálico, e hoje daremos continuidade ao cerebelo. A palavra cerebelo significa pequeno miolo, ou cérebro pequeno. Existe do ponto de vista estrutural e funcional, existe uma hierarquia na disposição desses órgãos no sistema nervoso central. O cerebelo ele está então abaixo nessa hierarquia de complexidade funcional e estrutural, ele está situado abaixo do cérebro. Esse órgão tem fundamental importância nas atividades motoras do corpo, envolvendo músculo estriado esquelético e músculo lísico, músculo cardíaco. Mas as suas funções principais estão ligadas à motricidade muscular esquelética, sendo ele então o órgão que coordena essa atividade. Então as funções por ordem também de complexidade, da maior complexidade até a função mais simples, se reúne nessas três aqui listadas: coordenação da motricidade muscular esquelética, tônus muscular e postura, equilíbrio corporal. Nós temos que lembrar sempre que a substância branca e cinzenta vai estar fazendo parte de todo o neuroeixo, ou seja, do sistema nervoso central. E assim o cerebelo ele já tem uma organização mais complexa em relação ao tronco encefálico e à medula. Nós tínhamos observado que a substância branca externa e a substância cinzenta interna estão presentes na medula. A medula espinal e mais o tronco encefálico pertencem, inclusive, a uma divisão do sistema nervoso quanto à segmentação. É chamado esses dois órgãos é chamado de sistema nervoso segmentar, medula espinal e tronco encefálico, por conta também da presença dos nervos que estão pares saindo dessas estruturas de tal forma que é possível dividir por planos horizontais ou transversais, é possível dividir segmentarmente esses dois órgãos. O cérebro, o cerebelo, já pertence a outra formação chamada de sistema nervoso suprassegmentar. Portanto, nós trataremos futuramente do cérebro. E a estrutura do cérebro e do cerebelo são muito parecidos. Então, o que se nota? É que existe o agrupamento de corpos de neurônios, principalmente de corpos de neurônios, embora existam células da glia e fibras amielínicas, formando substância cinzenta. Quando essa substância cinzenta se localiza revestindo a substância branca, então eu tenho uma substância cinzenta externa e uma substância branca interna. E é o caso então do cérebro e do cerebelo. Então hoje nós temos que a faixa que reveste a substância branca é chamada de córtex. E o córtex do cerebelo, ou córtex cerebelar, ele também está organizado conforme o seu aparecimento na escala filogenética nos animais. Começando dos animais mais simples,
animais esses que vivem em meio aquático, como os ciclóstomos, depois partindo para a organização do cerebelo em animais como peixes, também animais aquáticos, e posteriormente nos vertebrados, incluindo o homem, os demais e todos os mamíferos, o chamado neocerebelo. Então o cerebelo ele pode ser subdividido funcionalmente também nessas três divisões. Essa nomenclatura não é muito utilizada e é mais do ponto de vista biológico que ela é mais estudada. Então, do ponto de vista clínico, não é tão relevante. De tal forma que o cerebelo ele é constituído pelo arque, paleocerebelo, arque-cerebelo mais antigo filogeneticamente, paleocerebelo é o cerebelo intermediário e o neocerebelo é o mais recente filogeneticamente. Então, na escala zoológica, desde os animais mais simples, a contar dos chamados ciclóstomos, até chegar até os mamíferos, incluindo a espécie humana, o Homo sapiens. A substância cinzenta, não apenas cortical, existe na forma de aglomerados imersos na substância branca. Então, a substância branca ela engloba os chamados núcleos. Os núcleos que existem tanto no cérebro quanto no cerebelo têm essa denominação de núcleos centrais. São núcleos profundos, logicamente substância cinzenta profunda, interna. Então, dentre esses núcleos cerebelares, ou núcleos centrais, vamos encontrar um bem evidente e mais evoluído, presente também nesse neocerebelo, é o chamado núcleo denteado, inclusive com conexões com o córtex neocerebelar. E outras conexões que serão vistas posteriormente. Então nós temos aqui a substância cinzenta na forma disposta internamente. Tá certo? A substância branca, ela tem uma posição intermediária entre a substância cinzenta, formando o córtex e os núcleos centrais. E aí nós reconhecemos que a substância branca é denominada no interior do cerebelo, o corpo medular do cerebelo. Todas essas estruturas, substância cinzenta e substância branca, logicamente excluindo a formação reticular, que é típica do tronco cefálico. Então essas estruturas elas são unidas ao tronco cefálico por meio dos pedúnculos cerebelares, que nós vimos que são pares e denominados de superior, médio e inferior. Então essa substância branca não é nem externa ou interna, ela é intermediária. Vou dar um tempo aqui até o computador se adaptar aqui os slides, eu vou passando para frente. Aqui. Então, o que nós podemos observar? Em uma vista medial do encéfalo. O encéfalo, nessa peça natural, ela apresenta, além da medula espinal, superiormente à medula espinal na cavidade craniana, aqui o tronco encefálico. E as relações do cerebelo, que é esse órgão cerebelo, com o tronco cefálico, que está situado anteriormente ao cerebelo. Entre o cerebelo e o tronco encefálico é possível observar uma cavidade, cuja luz aqui tem um aspecto triangular. Esse espaço ou cavidade é chamado de quarto ventrículo. E esse quarto ventrículo ele se comunica superiormente com o cérebro, mais especificamente com o diencéfalo, por uma outra cavidade mediana também, ímpar mediana, chamada de terceiro ventrículo, que nós veremos futuramente. Portanto, no vivo, nesses ventrículos existe a passagem do líquor
sendo que o aqueduto do mesencéfalo aqui não está totalmente visível. O aqueduto do mesencéfalo faz a comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo. E por sua vez o quarto ventrículo ele se comunica com o espaço subaracnoide, aqui não está representado, que também apresenta o líquor, espaço subaracnoide, que circunda todo o neuroeixo, né? E através de comunicações inferiormente ao cerebelo, que só é a abertura mediana e lateralmente a abertura lateral do quarto ventrículo. Então essa estrutura, o quarto ventrículo aqui, também deve ser considerado no caso, por exemplo, das hidrocefalias, em que há compressão do cerebelo por conta de hidrocefalias aqui, né? Hidrocefalia é nada mais que o excesso do líquido cérebro-espinal nessas cavidades e suas comunicações. Porque o líquido cérebro-espinal está em constante movimento e fluindo de uma cavidade de um espaço para outro. É de grande importância também no estudo do cerebelo que normalmente essa estrutura aqui que se vê em corte sagital mediano, né, tanto não só do tronco cefálico, mas do cerebelo, é possível notar que esse órgão apresenta uma série de sulcações, ou esses sulcos, alguns mais profundos, outros menos profundos. Esses sulcos menos profundos, eles delimitam pequenas áreas do cerebelo. Essas áreas são tipo assim, chamados de, como se fossem, são elevações, denominadas de folha cerebelar. Cada uma dessas elevações é chamada de folha cerebelar, separado da sua vizinha, da sua folha vizinha por um sulco, né? Então existem numerosos sulcos, incontáveis sulcos cerebelares, separando as numerosas folhas cerebelares. E aí nós podemos notar que dentro desses sulcos alguns são mais profundos, então são chamados de fissuras, como aqui teremos uma fissura chamada de primária. Fissura primária, antigamente denominada fissura prima. Se continuarmos traçarmos uma linha unindo essa fissura primária à língua que está localizada um pouco abaixo e à frente do cerebelo, aqui, ó, mais exatamente aqui, do outro lado do cerebelo, na frente do cerebelo, aqui posteriormente, né? Então aqui temos a fissura primária, continuidade dessa fissura vai dar numa outra fissura chamada de póstero-lateral. Essas duas fissuras que nós vamos estar levando em conta agora na divisão anatômica e ontogenética do cerebelo. A divisão anatômica do cerebelo não é tão relevante clinicamente, com algumas exceções, mas não há necessidade de uma memorização de todas as estruturas cerebelares separadas por essas fissuras, que são também numerosas. E se a gente denomina essas estruturas de folhas cerebelares, o conjunto das folhas cerebelares com seus sulcos, separados por fissuras cerebelares, o conjunto é chamado de lóbulo do cerebelo, lóbulo. Então essas pequenas unidades aqui, separadas por fissuras, aqui também, aqui outra, aqui, cerca de 9 unidades dessa, que são chamados de lóbulos cerebelares. Então, nós vamos observar que constituem também um outro conjunto maior. Então, a da fissura primária aqui, até o início do cerebelo na frente, aqui, o preso pelo véu medular superior, aqui, o véu medular superior, até a fissura primária, tem uma porção do cerebelo que pertence a uma divisão anatômica e ontogenética importante, chamado de lobo. Então, aqui teremos o lobo anterior do cerebelo. E aqui o lobo posterior, ou seja, em continuidade à fissura primária, todo o restante do cerebelo, nesta região de corte, chamado de verme do cerebelo, incluindo essa massa que se projeta ao lado aqui,
é o hemisfério cerebelar, o hemisfério do cerebelo. Todo esse conjunto aqui, até chegar à fissura posterolateral, é chamado de lobo posterior do cerebelo. Tudo isso aqui, lobo posterior do cerebelo. E a divisão entre o lobo posterior do cerebelo pela fissura posterolateral e o lóbulo restante aqui chamado de nódulo, isso daqui chama nódulo, né? Então esse lóbulo aqui, ele constitui uma outra estrutura chamada de lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular, envolvendo também uma outra estrutura não visível aqui chamada de flóculo, além do nódulo. Lembra aí, é importante ressaltar que essa estrutura interna do cerebelo, nesse córtex sagital mediano, se observa que por dentro está a substância branca, e a principal porção de substância branca, lembrando uma árvore, como se fosse o tronco de uma árvore, aqui localizado centralmente, é de onde se irradiam as lâminas de substância branca, que vão estar circunscrito a essas folhas cerebelares e os lóbulos cerebelares. Então esse conjunto desse tronco, dessa estrutura de substância branca, lembrando um tronco de uma árvore, com depois os seus galhos, somente essa estrutura, então já lembra uma árvore, e é chamado de árvore da vida. A denominação árvore da vida não significa que o cerebelo é um órgão vital, se ele for removido nas espécies, nos animais. Esse animal ainda vai ter as suas funções vitais preservadas por conta do tronco encefálico com seus núcleos ligados ao controle dos vasos, controle vasomotor, ao núcleo ligado à substância cinzenta, as funções respiratórias dos pulmões, cardiopulmonares, né? E também as funções cardíacas. De tal forma que, por que é chamado de árvore da vida? Porque se houver um tumor ou alguma compressão do cerebelo por tumor ou por uma pancada que o cerebelo recebe, essa compressão se faz diretamente sobre o tronco cefálico, especialmente na área bulbar, aqui no bulbo, esse indivíduo poderá ir a óbito por conta disso. Então é fundamental saber que existem quadros clínicos devido a essas compressões aí, seja por tumor ou seja por um trauma físico, uma pancada, por exemplo. Vamos observar em outras peças depois para comentar a respeito mais do cerebelo. Essa peça aqui, então, é muito bem preparada, muito evidente que o cérebro, toda essa estrutura situada aqui, o telencéfalo, né, mais o diencéfalo. Então, dá para se notar uma membrana envolvendo aqui o telencéfalo, que é a aracnoide mater, e que também envolve todo o cerebelo também, exceto na vista anterior. Então, toda a face superior e lateral do cerebelo e face inferior do cerebelo é revestida por essa meninge denominada de aracnoide mater, e também a pia mater, a meninge mais interna. Então, se observarmos uma vista póstero superior ou superior e posterior, esta vista do cerebelo, uma peça natural, nós observaremos, então, à primeira vista, que o cerebelo ele está constituído por duas porções. Uma porção mediana, que está no plano sagital, mediano, e é chamado de verme. A palavra vermis não é em português, em latim não é o termo mais correto. O termo é verme, e significando que lembra a uma lombriga, esse animalzinho aí que é um parasito, né? Então, somente essa estrutura aqui que está afundada aqui, está ligeiramente afundada aqui na região central do cerebelo. O verme cerebelar, ele se continua como duas expansões, aqui se observa nesta vista, essas duas expansões grandes, chamadas de hemisfério do cerebelo. Então, hemisfério cerebelar ou do cerebelo direito
essa de número 3, e aqui representando uma porção aqui apenas do 3, não somente tudo o hemisfério, mas também uma fissura. E aqui à esquerda também o hemisfério cerebelar esquerdo. Então ambos os hemisférios cerebelares são conectados no plano sagital mediano pelo verme do cerebelo. Existe uma vista mais posterior do cerebelo, também inferior, uma escavação aqui, representada com o número 7, chamada de incisura cerebelar, e não cerebral, como está aqui, cerebelar dorsal. Então, o que nós teremos esquematicamente no cerebelo? Que o cerebelo, pela presença da fissura primária, essa de número 3, que aparece aqui, e que é melhor visualizada em corte sagital mediano, que não é o caso dessa peça, vista posterior, né? Mas dá para se notar essa parte pintada em vermelho, que toda essa região do cerebelo é chamada de lobo anterior. E toda esta região se sucede à fissura primária, com várias fissuras e sulcos, é chamado de lobo posterior, aqui denominado de lobo médio. Na verdade, a porção média do corpo do cerebelo não é chamado lobo médio, sim lobo posterior, porque o terceiro lobo é o lobo flóculo nodular, como já havia mencionado, que nós vamos ver em vista anterior do cerebelo. Então, esquematicamente, o cerebelo ele pode ser espalhado, ou como se fosse assim, pode-se pegar a superfície cortical toda do cerebelo, incluir toda como se fosse um mapa. Então, representando, imagine o planeta Terra esquematizado num só plano, no chamado mapa mundi, né, mapa do mundo. E o cerebelo, da mesma forma, ele pode ser disposto em um só plano, na sua região cortical, na sua superfície, onde se destacam as principais fissuras, que nós não vamos memorizar todas, e os principais lóbulos, que constituem tanto o verme do cerebelo, essa porção verme do cerebelo, quanto o hemisfério cerebelar. Então existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 9 lóbulos cerebelares. Os 3 primeiros lóbulos cerebelares superiores, anterosuperiores, eles são separados então pelo restante, que é o chamado declive desse lóbulo no verme, é separado pela fissura primária, antigamente fissura prima, né? Como há muito denominação, não há necessidade de ficar decorando que o declive se continua no lóbulo quadrangular, parte posterior, e assim por diante. Essa estrutura de lóbulo quadrangular é uma estrutura hemisférica, né? Pertence ao hemisfério do cerebelo. Então, a divisão do cerebelo, do ponto de vista anatômico e ontogenético, ou seja, o cerebelo, ele não durante a sua formação no embrião, ele não se apresenta com todos esses sulcos, fissuras, mas a primeira fissura a aparecer no desenvolvimento do cerebelo no indivíduo vai ser a fissura póstero-lateral aqui, olha, denominada aqui, ó, póstero-lateral, que separa duas estruturas, dois lóbulos chamados de nódulo e flóculo, unidos por um pedúnculo do flóculo. Então essas duas estruturas formam o lobo flóculo nodular, que está pintado em preto, flóculo nodular. Mas o restante, pelo menos incluindo esses 3 lóbulos, na vista superior do cerebelo e também corte sagital mediano, mais 2 outros que são importantes então mencionar, que fazem parte desse conjunto, o lobo anterior, mais pirâmide e úvula, até chegar ao nódulo, né? Então a pirâmide e úvula mais o lobo anterior estão presentes também, e tem conexões também com núcleos cerebelares. Não havia comentado, mas cada lobo, tem conexões com núcleos cerebelares. Então o córtex dessas regiões tem conexões.
Então, do ponto de vista filogenético, a distribuição do nódulo e flóculo pertence ao cerebelo mais antigo desenvolvido naqueles animais que apenas se locomovem por meio do equilíbrio no meio aquático, como, por exemplo, os ciclóstomos, a lampreia. Então, os animais que se deslocam, mas não têm nadadeiras durante o seu deslocamento, se orientando sem um movimento rítmico, né? Já outra porção do cerebelo intermediário, o paleocerebelo, que inclui o lobo anterior mais pirâmide e úvula, né? Então constitui o paleocerebelo, está mais desenvolvido em peixes e em répteis, em animais terrestres também, répteis, é um cerebelo cujas funções mais, além do arquicerebelo, do equilíbrio, estão organizadas para controlar o tônus muscular e a postura. E durante os movimentos de marcha, por exemplo, nos répteis, são movimentos simétricos dos membros superiores de um lado em relação ao outro. Dois para frente, dois para trás, né, movimentos de marcha. E também é lógico que essas três regiões do cerebelo estão presentes também em animais mais evoluídos, ou melhor adaptados, né? Então, além do lobo posterior, o corpo do cerebelo ele é subdividido em lobo anterior, lobo posterior, né? E sem a pirâmide e a úvula. Então, todos os hemisférios, a grande parte dos hemisférios cerebelares, né? Incluindo parte do verme do cerebelo, pertence a esse lobo posterior, é que não está pintado, não está rachurado aqui, né? As conexões do lobo posterior, portanto, se fazem com um núcleo cerebelar mais importante, mais complexo, que atua nos movimentos mais finos, assimétricos, delicados, principalmente então dos membros superior, principalmente, e membro inferior. E então é chamado neocerebelo. Né? Neocerebelo tem conexões com o núcleo denteado. Nós vamos ver que essas conexões do núcleo denteado são mais claras de se entender também do ponto de vista da divisão funcional do cerebelo. Essa organização aqui não obedece rigorosamente essa divisão funcional, porque na verdade as três porções do cerebelo elas agem em conjunto, né? Existe uma integração entre as três funções, mas que podem ser didaticamente então divididas conforme veremos a seguir. E então o cerebelo, então, falando nessas divisões, então, aqui nós teremos um corte sagital mediano do cerebelo, ou parasagital, melhor dizendo, que não está passando exatamente pelo plano mediano, ou paramediano, esse corte, né? Onde se nota a árvore do cerebelo, a árvore da vida. Aqui há o corpo medular do cerebelo, aqui uma área cinzenta bem esmaecida, assim, não muito evidente, é onde está localizado o núcleo denteado, né? Mas tem outros, na verdade, o núcleo denteado é o núcleo par, existe em cada hemisfério, mas tem três outros núcleos importantes localizados medialmente, que é o núcleo emboliforme, globoso e núcleo do fastígio, ou fastigial. Não são visíveis, não são fáceis de se visualizar nas peças, salvo em cortes horizontais, assim, preparados histologicamente, corados, né? Na histologia. Mas então aqui na superfície do cerebelo se nota que as lâminas do cerebelo de substância branca se acompanham cada uma dessas folhas cerebelares separadas por minúsculos sulcos, né? Aqui a fissura primária quase não dá para visualizar aqui, né? E uma boa parte do hemisfério cerebelar também não dá para observar. Essa estrutura aqui que apresenta, se ligando aqui o corpo medular do cerebelo ao mesencéfalo, aqui superiormente ao mesencéfalo, é o pedúnculo cerebelar superior mais o véu medular superior. Então, aqui está presente o pedúnculo cerebelar superior.
Bom, aqui um outro corte também, não exatamente sagital mediano, um corte paramediano, onde se dá para notar a substância cinzenta interna, formando núcleos centrais do cerebelo, e o principal dele, mais evidente, é o núcleo denteado. Então, os três outros núcleos que não são visíveis aqui, de medial para lateral, é o do fastígio, depois o globoso e o núcleo emboliforme. Esse nome emboliforme lembra também forma de êmbolo, né? Mas não são notados aqui. Dá para perceber mais o núcleo denteado. Esse núcleo denteado tem um aspecto recortado, cheio de recortes, e ele tem é muito semelhante também ao núcleo olivar inferior, lá ao nível do bulbo, né? Formando externamente a oliva. Então aqui nós devemos recordar a estrutura interna do cerebelo, que é o córtex externamente, córtex do cerebelo, córtex cerebelar, internamente o corpo medular do cerebelo, a árvore da vida, né, com seus galhos, entre aspas, né, que são nada mais do que as lâminas que se projetam em direção aos lóbulos e folhas cerebelares. Então, em corte horizontal aqui do cerebelo, o que nós notamos? Se destaca internamente aqui o principal núcleo mais visível do cerebelo, que pertence a cada hemisfério cerebelar, à direita ou à esquerda, né? E esse núcleo é chamado denteado. Olha só como ele é recortado aqui, olha. E ele também tem no seu interior aqui, dá para você observar a substância branca, o corpo medular do cerebelo aqui também. Ou seja, as fibras de neurônios que constituem a substância branca são ricos em mielina, né? São fibras mielínicas, enquanto que os corpos de neurônios constituem essa substância cinzenta interna. Não dá para visualizar aqui, mas os núcleos, então, que eu já mencionei, o globoso emboliforme, né? Emboliforme, globoso e fastigial, ou do fastígio, eles são mais reservados nesta região aqui central, denominada de verme do cerebelo. Aqui presente em nível, o corte apareceu no nível do córtex, do verme cerebelar. Então, do ponto de vista anatômico, é bom lembrar também que o cerebelo é um órgão que apresenta alguns lóbulos. Tem um lóbulo muito importante que nós veremos na vista inferior do cerebelo, chamado tonsila do cerebelo. Mas aqui não dá para visualizar, mas nós vamos comentar mais à frente. Então, aqui nós teremos, evidentemente, o corpo medular do cerebelo e todas as divisões que formam as lâminas de substância branca, que vão adentrando aqui o interior do córtex do cerebelo, toda essa área mais amarronzada ou acinzentada aqui, tudo isso aqui é córtex cerebelar. Então, um órgão que é bastante assim, cheio de sulcos e fissuras, como também se dá para observar aqui. A estrutura que aparece em destaque aqui também nesse corte transversal é o bulbo, aqui a parte aberta do bulbo, o assoalho do quarto ventrículo, portanto, né? Lembrando que nós falamos lá de substância cinzenta do bulbo, núcleos de nervos cranianos e alguns de substância cinzenta própria do tronco encefálico, incluindo aqui as olivas com o seu complexo olivar, que é uma estrutura semelhante a esse núcleo denteado, né? Tem um aspecto parecido. Aqui na frente vamos ter as duas pirâmides, como já mencionei na aula passada. Eu vou fazer um pequeno retorno antes de comentar mais sobre esse assunto de cerebelo. É que eu falei da tonsila, né? Eu vou dar uma volta aqui. Só um instantinho. Está longe daqui, hein? Um minutinho só. Aqui, olha.
Essa peça aqui, por exemplo, nós tínhamos já visto o cerebelo anteriormente, quando falamos do tronco cefálico, né? Então, não mencionei, mas aqui, entre o cerebelo e a porção do telencéfalo relacionada a ele, acima, que é o chamado lobo occipital, existe uma separação entre essas duas estruturas, o lobo occipital e o cerebelo, que é dado pela presença, aqui olha, então aqui a presença da dura mater, separando aqui o cerebelo embaixo e da estrutura acima do cérebro, chamada de lobo occipital. Essa estrutura é chamada tentório cerebelar. Tentório do cerebelo é uma extensão da dura mater, em direção, separando essas duas estruturas, ou dois órgãos, a face superior do cerebelo e a face inferior do lobo occipital. De tal forma que o cerebelo ele ocupa na cavidade craniana uma região chamada de fossa posterior do crânio, ou fossa cerebelar. Essa loja, ou essa área ocupada pelo cerebelo, é também chamada de compartimento infratentorial, muito usado pelos clínicos. E o restante, acima da tenda do cerebelo, então embaixo o compartimento infratentorial, embaixo da tenda, ou tentório do cerebelo, e superiormente ao tentório, o compartimento supratentorial, mas ambos os compartimentos estão localizados, estão relacionados ao osso occipital, na fossa posterior do crânio, tá? Então a fossa posterior do crânio. É muito importante mencionar isso. Eu falei também em tonsila. Aqui nós podemos observar, inclusive no hemisfério cerebelar, que eu havia mencionado o nódulo, mas também tem um flóculo, que é essa estruturazinha aqui, olha. O flóculo que apresenta-se aqui, tem um aspecto de um floco pequeno, de cada lado, pertence ao hemisfério cerebelar, está mais próximo do nervo vestíbulo coclear, anatomicamente relacionado ao nervo vestíbulo coclear, que é o oitavo par de nervos cranianos. Então está aqui apresentado para vocês o flóculo, ele está quase que imerso numa fissura do cerebelo, uma fissura horizontal do cerebelo. E essa outra estrutura aqui, essa projeção mais próxima do bulbo, da face posterior do bulbo, que pode sofrer, que numa ruptura da pia mater pode ocorrer uma herniação, uma hérnia, quer dizer, uma evaginação desse órgão para baixo do forame magno e comprimir o bulbo e pode levar, inclusive, à morte pela compressão bulbar, pelo trauma que causa ao bulbo, né? Então aqui é chamado tonsila do cerebelo, essa estrutura aqui, tá? Para completar aqui. Então lembrando que o nódulo, flóculo, tonsila, essas grandes projeção aqui inferior na face inferior do cerebelo, a pirâmide e a úvula. Vamos dar uma repassada aqui nos slides, só para na próxima aula a gente continuar com o diencéfalo, né? Então nós tínhamos visto na aula anterior sobre o mesencéfalo. E aqui nós vamos dar uma recapitulada aqui. Pronto, aqui também está o cerebelo, né? Que é o flóculo, também aqui visto desse lado aqui, mais próximo ao vestíbulo coclear, que está desse lado, né, pintado em azul claro, né? O nervo oitavo par craniano. Bom. Pronto. Então aqui novamente, olha a tonsila. Então lembre essas estruturas que eu mencionei com relação ao cerebelo em corte sagital mediano. A tonsila do cerebelo aqui novamente. O nódulo. Aqui nós temos próximo ao nódulo a pirâmide, separado por uma outra fissura aqui, mais na posterior. Então aqui a fissura posterolateral separa o nódulo da úvula, desculpe, eu falei pirâmide, né? Da úvula, esse aqui então nódulo, úvula, entre essas duas estruturas está a fissura posterolateral, depois uma outra fissura, chamada de pré-piramidal, que separa a úvula aqui, pós-piramidal, que separa a úvula da outra estrutura seguinte, que está vista aqui,
chamada de pirâmide. Então, pirâmide, úvula e nódulo. Essas três estruturas é a divisão anatômica do cerebelo, certo? Incluindo, então, além do nódulo, o flóculo. Então, nós não devemos esquecer dessas estruturas aí na divisão do cerebelo, tanto anatômica quanto ontogenética. Depois, nas demais, não dá para se identificar. Aqui o tonsila também, uma parte aqui está aqui nesse corte sagital mediano, tonsila do cerebelo. A palavra tonsila também se confunde muitas vezes com aquela estrutura da garganta, né, que é a amígdala, mas não tem nada a ver, né, com a amígdala. A amígdala pertence ao sistema linfático, lá, células de defesa do nosso organismo. Então, para lembrar a todos que essa estrutura aqui, o núcleo denteado, ela pertence à divisão filogenética do cerebelo, chamada de neocerebelo. E está localizada essencialmente no lobo posterior. Então, o que nós podemos observar? Existem conexões dessa estrutura para realizar movimentos finos, assimétricos, delicados das mãos, principalmente, né, dos membros superiores, dos membros inferiores, e que essas conexões se fazem até o nível de córtex cerebral. Então, através de vias aferentes que chegam nesse núcleo denteado ao córtex cerebral, ou vias que saem daqui e vão para o córtex cerebral, vias eferentes. E esse conjunto, esse circuito aí é chamado de cérebro-cerebelo. Essa divisão do cerebelo assim, também é mais importante ainda do que a filogenética. Cérebro-cerebelo, pelas conexões através do núcleo denteado, também com o córtex do neocerebelo, com os córtex cerebral. E aqueles demais núcleos lá, o núcleo emboliforme globoso, chamado em conjunto de interpósito, os dois chamados de interpósito, fazem conexões com a medula espinal, fazem a regulação do tônus muscular e da postura. Então é aquele cerebelo filogeneticamente intermediário, que é o paleocerebelo. Então, devido às conexões com a medula espinal, com os centros da medula espinal, centros de substância cinzenta do H medular, esse cerebelo vai ser chamado, juntamente com o núcleo interpósito, de espinocerebelo. Espinocerebelo. Enquanto que as conexões do núcleo do fastígio, aqui não temos nenhuma peça que dê para visualizar muito bem, né? Mas se faz a nível do lobo flóculo nodular, dado o córtex do lobo flóculo nodular, com os órgãos da orelha interna, né? O vestíbulo e os canais semicirculares da orelha interna estão relacionados ao equilíbrio. Então é chamado em conjunto, o córtex desse lóbulo, do nódulo e do flóculo, é chamado em conjunto de vestíbulo-cerebelo. Essa divisão, então, do cerebelo em cérebro-cerebelo, o córtico cerebelar, essa divisão, espinocerebelo, né, e vestíbulo-cerebelo, é de fundamental importância também na clínica para se estudar as síndromes que afetam cada uma dessas três regiões, podendo afetar mais de uma ou somente uma. De tal forma que o indivíduo, por exemplo, que tem afetado o chamado espinocerebelo, ele perde aquela coordenação motora da marcha na caminhada normal, assim, dos membros inferiores, e desenvolve o que se chama de ataxia cerebelar, ou seja, aquela marcha que a pessoa vai arrastando os pés que tem que ficar mais abertos. É tipo a marcha do ébrio, do bêbado, né? O indivíduo que está bêbado, então ele não consegue ter uma marcha normal na sua locomoção. E lesões que envolvem também o arquicerebelo, o cerebelo, vestíbulo-cerebelo, são lesões de perda, o indivíduo não consegue se manter em pé, ou seja, se equilibrar, principalmente sua cabeça, né? Tendo aquelas tonturas, aquelas vertigens, às vezes pode ser até por lesão mesmo do nervo vestíbulo coclear.
mas isso aí o indivíduo ele só consegue realizar seus movimentos se ele estiver deitado, mas não em pé. Então, a lesão do vestíbulo cerebelo. Enquanto que lesões do neocerebelo envolvem movimentos bastante complexos, são mais lesões mais tem quadros mais sintomáticos, né, característicos, como o rechaço, que o indivíduo não consegue fazer a atividade coordenada dos músculos agonistas e antagonistas ao mesmo tempo, né? Então o indivíduo ele não consegue estacionar o seu antebraço, se ele tenta fazer a flexão do antebraço, mas essa flexão é interrompida pelo examinador, e quando ele solta o antebraço, o indivíduo acaba batendo a mão na cara, né? Dando um tapa na sua própria cara, porque os extensores, o tríceps braquial, não consegue frear o movimento do bíceps braquial. Então esse é o chamado rechaço. Tem a disdiacodocinesia, em que o indivíduo também, por lesão do neocerebelo ou cérebro-cerebelo, o indivíduo não consegue alternar os dedos, a ponta dos dedos polegar com os dedos indicador e médio em movimentos circulares, né, e alternados esses movimentos, de tocar a ponta do polegar na ponta do dedo indicador e vice-versa, mudando da mão direita para a mão esquerda. Então o indivíduo perde essa habilidade também devido à lesão do neocerebelo. E assim, são muitas as síndromes cerebelares, especialmente envolvendo o neocerebelo. O indivíduo também perde aquele controle de girar os olhos de uma forma organizada, para a direita, para a esquerda, fazer a abdução, a adução do olho, rotação para cima, para baixo. E aí ele desenvolve um movimento oscilatório dos olhos, numa lesão do neocerebelo chamado de nistagmo, né? Aquela oscilação dos olhos incontrolável, né? De uma forma incontrolada. E de tal forma que a coordenação motora do cerebelo sobre a atividade muscular geralmente é inconsciente sobre as atividades dos músculos esqueléticos. Então, todas as atividades inconscientes estão na dependência do cerebelo. E é fundamental, então, as conexões do cerebelo também com os núcleos localizados no tronco cefálico, né, para formar o chamado espinocerebelo, ou cerebelo espinal. Bom, gente, não tinha... olha aqui, olha, uma imagem bonita aqui do núcleo denteado nesse corte. Então nós temos aqui o corpo medular do cerebelo, córtex cerebelar, o pedúnculo cerebelar médio que une a ponte ao cerebelo, então a substância branca, as fibras aferentes e principalmente as fibras eferentes da ponte vão convergir tanto para o núcleo denteado como para o córtex cerebelar aqui, olha. Então, núcleo denteado e os demais núcleos cerebelares. É muito bonita essa peça mostrando o núcleo denteado. Na próxima aula, assim, se Deus o permitir, nós estaremos então tratando sobre o diencéfalo, a macroscopia do diencéfalo. Então o cérebro, esse órgão aqui, então, cuja hierarquia agora se torna mais complexa do ponto de vista funcional e macroscópico e logicamente microscópico. Eu tenho um bom dia a todos e uma boa noite também a todos, que todos tenham muita saúde e fiquem com Deus. Tchau, pessoal, um abraço.